Só, então, passado o exemplo, né, que fizemos nosso primeiro algoritmo, tanto no Visual G quanto no pseudocode, né, no celular. Agora vamos para a construção de algoritmos. Tá? Então, aqui tem alguns métodos, também não são regras, mas são métodos que ajudam a colocar o pensamento, né, em ordem para a gente construir os algoritmos. Né? Então, algumas premissas aqui. Né? Primeiro, ler atentamente o enunciado do problema. Nem sempre você vai ler o algoritmo, vai ler o problema e você consegue imaginar uma solução, tá? Mas ler atentamente, tentar entender é o primeiro passo, né? Aqui ele diz para procurar incorporar comentários, tá? O que seria comentários? Aqui ele está com chaves, mas não é bem chaves que a gente usa. O comentário seria aquele barra barra. Aqui, ó, barra barra. Aqui. Digamos assim, algoritmo para informar idade e nome. Esse barra barra, o comentário em si, ele serve em alguns momentos para você colocar no algoritmo e caso você precise lembrar depois algum código, você pode deixar assim. Né? Quando você dá um novo aqui, ele já traz esses comentários que eu comento, que eu falei também na aula passada. Função, autor, nome, data, assim por diante, caso queira. Tá? Mas normalmente não se coloca, não é preciso. Né? Retirar do enunciado a relação de entrada e saída de dados. O que é entrada e saída? Entrada é o que o usuário vai informar. Aquele digite, escreve, leia, é uma entrada. E a saída seria um cálculo que ele faz, mostrar um valor que ele digitou e depois informou. Né? No nosso exemplo aqui, no nosso algoritmo, vou lá de novo aqui. Esse exemplo aqui do algoritmo, a gente tinha de entrada idade e nome, e de saída também idade e nome, tá? Mas nem sempre as mesmas entradas vão ser igual saída, assim por diante, por isso que depende muito do enunciado. Né? Tentar escolher nomes de variáveis que lembram a informação, né? Por exemplo, nota 1, nome, CEP, né? O exemplo aqui do Visual G a gente usou idade, nome, tá? Não precisa ser nome de variáveis muito grandes, tá? Mas também não tão abreviados como, por exemplo, uma letra só, porque fica difícil o entendimento no Visual G depois, né? No algoritmo. Grifar as palavras-chave com maiúsculo, minúsculo, assim por diante. Isso aqui serve para quando vocês forem fazer no caderno. Tá? Em algum momento a gente vai precisar fazer algumas anotações no caderno. Então, o que seria grifar, né? Então, aqui o inteiro é uma palavra reservada que a gente chama, está grifado. O caractere. A gente digitando aqui, não precisa grifar, tá? Ele faz automático. Se a gente fosse fazer no caderno, uma escrita, acho que seria interessante fazer assim. Né? Da mesma forma aqui para diferenciar as variáveis. E procurar alinhar os comandos de acordo com o nível. Tá? O que é o alinhamento? Aqui eu fiz assim, ó, um var, dei 3 espaços, tá? Eu estava na apostila lá, e serve para a gente começar a melhorar o entendimento. Tá? Então, no início, poderia estar tudo aqui assim, tá? Não tem diferença para o Visual G, não tem diferença para o pseudocode ter esse espaço ou não. Mas à medida do tempo que vocês vão incrementando os algoritmos, ficando maiores, vocês vão vendo que faz diferença no entendimento. Tá? Então, por isso que aqui, 2, 3 espaços, acho que é interessante a gente começar a aprender. Isso aqui não tem regra, tá? Tem boas práticas, boas maneiras de a gente programar. Tudo isso. E ao longo do tempo, ao longo dos exercícios aí, vocês vão aprendendo também. A gente vai colocando mais detalhes. Construir o algoritmo determinando o que deve transformar entrada e saída, então é mais ou menos o entendimento aqui, o que eu vou informar, o que eu vou escrever depois no final. E também fazer o teste de mesa. O teste de mesa não é você ir lá e fazer o algoritmo na mesa. Né? Teste de mesa, o entendimento é assim, você pensa no algoritmo, escreve ele e mentalmente, sem executar, sem dar o F9, você pensa o que vai aparecer lá na tela preta, na telinha aqui de execução. Tá? Então, esse é o teste de mesa. Você transcrever o algoritmo e pensar mentalmente o que vai sair. Tá? Esse é o nosso teste de mesa. Inclusive, ele faz parte do conteúdo da disciplina, e você vai ver que ao longo dos próximos exercícios, conteúdos, assim por diante, eu vou falando isso naturalmente. O que seria o teste de mesa? A gente vai fazer isso
uma maneira bem simples, porque a gente pensa primeiro mentalmente o que a gente está escrevendo aqui no código. Né? O primeiro exemplo aqui que ele tem, já com, digamos, um algoritmo para ser feito, só que já tem um exemplo pronto. Tá? Então, seria o exercício 15. Então, um exemplo para fazer um algoritmo para calcular a área de um retângulo. A área do retângulo ele tem uma fórmula, que é dada por área vezes, igual a base vezes altura. Tá? Então, essa fórmula é matemática, não foi eu que inventei. Tá? Base vezes altura. Que tem argumento de entrada, então aquilo que eu falei ali, que são as entradas e saídas? Base e altura. Então, eu preciso informar a base e altura para depois ele me dar o cálculo da área. Então, como é que seria o exemplo desse algoritmo? Tem aqui, eu chamei de área retângulo, né? Tem a mesma estrutura do exemplo aqui, tem entre aspas algoritmo, tem as variáveis. Nesse caso aqui, ele está numa linha só, separado por vírgula, porque todas são do mesmo tipo. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tinha tipos diferentes, por isso a gente usou duas linhas. Aqui, como estão todas do mesmo tipo, né, tipo real, separados por vírgula. Aí o início e o fim algoritmo sempre vai ter, né, o escreve e leia. O escreve e leia vai ser sempre das variáveis que você identificou como entrada. Sempre escreve e leia. E a saída vai ser uma escrita do resultado daquilo que você pretende como saída. Normalmente vai ser uma fórmula ou mais de uma fórmula, tá? Isso aqui a gente fez como área recebe, esse símbolo aqui, base vezes altura. Vamos pegar esse algoritmo aqui, vamos fazer no Visual G. Aqui a gente vai tirar as aspas e colocar de novo. Tem probleminha ali que interpretação da fonte do próprio Word com o qual aqui no Visual G. Só apaguei e coloquei de novo, tá? Aqui eu vou dar um F9. Apareceu, ó, digite a base. Então, essa primeira escrita aqui, ó, do comando escreva, digite a base, apareceu o leia. Então, o leia está esperando o quê? Um valor para eu digitar. Né? Esse valor para eu digitar aqui, ele é um valor real. Então, poderia ser um número com vírgula. Então, vou colocar aqui apenas o número inteiro para facilitar. Então, eu vou colocar base 10. Dei o Enter, veio para essa linha aqui. Escreveu digite a altura, né? E leia a altura. Está esperando um valor. Vou colocar aqui a altura de 5. Aí ele fez, né? O que é um retângulo, né? Lembrando da matemática, retângulo é um quadrado, né? Que não tem os lados iguais. Tem dois lados que são iguais e duas bases que são iguais. Né? Então a base seria isso daqui, né? E a altura seria essa parte aqui, né? Vertical e horizontal. Esses valores aqui, eles são genéricos, tá? Vou até mostrar a lupa aqui com vocês como é que deu o resultado. Eu coloco sempre valores que para testar aqui na entrada que eu consiga fazer um cálculo de cabeça para ver se está certo ou não, né? Então aqui, ó, digite a base, digite a altura e a área do retângulo é. Então esse é o resultado. Tá? Depois eu posso fazer com números mais elaborados, né? Então vale aquilo que eu comentei em outros momentos. Para eu fazer um cálculo de 2 vezes 2, eu sei de cabeça, né? Se eu fizesse 2,57 vezes 3,48, ou multiplicar por um número negativo, assim por diante. Então, facilita a gente ter um software, né? No caso, nessas contas, a gente teria a calculadora. Mas um software específico de determinados cálculos, né, seria interessante a gente ter para qualquer valor. Né? Não precisar fazer sempre de cabeça. E esse vem o entendimento dos algoritmos. Né? A gente pensar numa lógica, pensar no primeiro... a gente fala aqui os pensamentos de comando em português, para depois a gente começar a realmente programar. Tá? Vou deixar aqui a lupa novamente. Então, esse aqui é o nosso resultado. Vamos fazer rapidinho aqui, que está acabando a aula. Vamos fazer aqui no nosso pseudocode também. Estou tentando reconectar, vamos ver se vai dar certo. Eu falei, depende do Wi-Fi. E deu certo. Então, como eu falei, se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V aqui no celular, não pega. Eu vou pegar aqui novamente a escrita, reescrever, né?
Eu faço o zoom aqui. Área retângulo. Eu vou tentar utilizar separado por vírgula, mas eu não tenho certeza se vai dar certo, tá? Base, altura, área. Então, tal. Se der certo, eu faço aqui, ó. Dentro depois. Nossa, escreva. Base. Leia. Base. Digita. Altura. Leia. Altura. Eu estou escrevendo no teclado do computador, tá? Com certeza, caso alguém faça com o teclado do celular, pode demorar um pouquinho mais. A velocidade aqui não importa, tá? O que importa é você fazer com calma e depois testar o resultado. Então, aqui a gente já tem o nosso primeira diferença, que é o recebe, né? Então, aqui eu tenho dois pontos igual. Eu também poderia usar esse símbolo aqui, tá? Que é o sinal do menor e o tracinho de menos. Base vezes altura. Eu vou ter um escreva, tá? Informar a área. Ele tem esse E com H, quem lembra do Mirk deve relembrar, né? Seria o nosso som do E. Mas aqui dentro das aspas ele aceita, tá? O nosso acento, dentro das aspas eu posso colocar. Então, não precisaria ter o E com H aqui. Vou fazer aqui, porque já está no exemplo. Esse é o nosso... Só ver se vai dar certo a execução. Não deu certo colocar na mesma linha ali também, igual está no exemplo. Então, digite a base, vou colocar aqui o mesmo exemplo 10. Ok. Altura 5, ok. E aqui mostrou o resultado, ó, a área do retângulo é. Vou pegar a lupa aqui novamente. Então tá aqui o nosso resultado, né? Digite a base, digite a altura, o retângulo é. E aqui o nosso editor. Então, ó, algoritmo, área retângulo. Tudo que eu fiz ali eu transcrevi, tá? A única diferença, então, do nosso exemplo do Visual G para o pseudocode foi que eu troquei o símbolo aqui. O dois pontos igual, ele não aceita aqui nessa versão, pelo menos que eu estou instalado. Tá? Seria essa a diferença. Então, com base nisso, daria para fazer os próximos exercícios, os próximos passos. Né? Só para encerrar aqui, eu vou encerrar a nossa gravação. Antes disso, vou colocar uma explicação aqui da apostila, que é o seguinte. Em alguns exemplos da apostila, a gente vai ter um link para o YouTube. Então, são links que eu criei já há algum tempo. Vocês vão ver que são bem um pouco antigos os vídeos, tá? Mas são exemplos que eu mesmo criei. Né? Acho que, se não me engano, só tem um exemplo que não fui eu que fiz, mas os outros sim. Então, tem aqui o exemplo da área no retângulo, seria essa explicação aqui, né? Nos exercícios também, para fazer a média de 3 notas. Depois, outros exercícios aqui em diante, também tem mais alguns exemplos. Né? Então, no YouTube, se vocês pesquisarem, não vai ter só o meu exemplo, vão ter, para não falar milhares, centenas vai ter com certeza. Tá? Exemplos diferentes, exemplos com outros exercícios, mas material também não vai faltar.